Uma vez, em um jantar, o famoso ator italiano Marcello Mastroianni surpreendeu seus convidados cantando uma velha música que quase todos haviam esquecido. A música continha a linha: "A casa onde fui tão feliz queimou". Após terminar sua performance, Mastroianni recebeu uma ligação telefônica informando que sua vila, localizada nas margens do Mediterrâneo, havia queimado. Este é apenas um exemplo das incríveis coincidências que o astrônomo francês e popularizador da ciência Camille Flammarion estudou profundamente. Ele explorou muitos desses eventos em suas obras e tentou explicar esses estranhos acontecimentos. Em um dia de verão, Flammarion estava trabalhando em seu escritório, absorvido na escrita do capítulo de seu livro Atmosfera sobre o Vento. Com o tempo ficando mais quente, ele abriu 2 janelas para deixar entrar o ar fresco. Absorvido em seu trabalho, ele não percebeu que o céu estava escurecendo e uma grande nuvem o cobria. Um vento forte soprou, típico antes de uma tempestade, e soprou o manuscrito do capítulo para fora da mesa. Momentos depois, uma chuva torrencial começou. Flammarion pensou que seu manuscrito estava perdido para sempre. No entanto, alguns dias depois, ele recebeu um envelope da gráfica Lagur contendo uma cópia impressa do capítulo perdido. Um trabalhador da gráfica, ao voltar do almoço, passou pela casa de Flammarion e viu as páginas espalhadas no chão. Reconhecendo a caligrafia, o trabalhador, temendo punição, juntou as páginas encharcadas pela chuva e as levou de volta à gráfica. Outro incidente estranho aconteceu quando Flammarion planejou fazer um voo de balão com sua esposa após o casamento. Ele havia prometido ao padre que os casaria, que o convidaria para o passeio. 10 dias após o casamento, Flammarion foi informar ao padre que o voo de balão aconteceria no dia seguinte, mas foi informado de que o padre havia saído de Paris para passar alguns dias em sua casa de campo às margens do rio Marne. Flammarion decidiu seguir em frente com o voo sem o padre, planejando convidá-lo para outra ocasião. No dia do voo, o balão foi levado pelo vento em direção ao rio Marne e Flammarion notou que eles estavam voando diretamente sobre a casa de campo do padre. O padre, ao avistar o balão, pensou que Flammarion estava vindo para pousar e ele tentou freneticamente sinalizar o balão para pousar em seu jardim. Flammarion se sentiu profundamente desconfortável enquanto passavam pela casa e depois brincou dizendo que parecia que o diabo havia pregado uma peça cruel nele, embora soubesse que o caminho do balão era determinado apenas pelo vento. Amigos de Flammarion também vivenciaram estranhas coincidências. Uma dessas histórias envolveu o poeta e dramaturgo francês Émile Deschamps, que compartilhou sua própria experiência incomum. Quando Deschamps era criança, um amigo da família, o Sr. Fongibil, que havia vivido na Inglaterra por algum tempo, o tratou com um pudim de ameixa, uma iguaria tradicional inglesa de Natal que era rara na França na época. Anos depois, Deschamps passou por um restaurante e viu o mesmo pudim de ameixa na vitrine. Ele entrou e pediu o prato, mas o garçom informou que já havia sido pedido por outro cliente. O cliente, ouvindo a conversa, gentilmente ofereceu seu pedido para Deschamps. Embora Deschamps tenha recusado, ele iniciou uma conversa com o estranho e ficou chocado ao perceber que era ninguém menos que o Sr. Fongibil, o mesmo homem que havia visitado sua família anos antes. Mas isso não era o fim das estranhas coincidências. Vários anos depois, Deschamps estava em uma festa onde pudim de ameixa estava sendo servido. Ele brincou com a anfitriã: "Espero que tenha convidado o Sr. Fongibil." Nesse momento, o mordomo entrou e anunciou que o Sr. Fongibil havia chegado.
Deschamps ficou atônito, pois o velho homem havia se confundido de endereço. Aconteceu que o Sr. Fongibil havia realmente sido convidado para uma casa diferente, mas se confundiu com o endereço. Flammarion concluiu que tais coincidências eram tão improváveis que não podiam ser meros acidentes. Ele sugeriu que esses eventos eram regidos por uma lei de probabilidade, não matemática, mas moral. Essa lei, ele acreditava, levava a essas coincidências sobrenaturais que pareciam muito improváveis para serem aleatórias. Flammarion explicou: tudo em nossa vida acontece por uma razão. As coincidências que descrevi são tão improváveis que alguém poderia suspeitar que há uma lei que as governa. Cientificamente é impossível provar isso, porque não podemos reproduzir tais eventos à vontade. Mas não acreditar neles é como não acreditar no relâmpago, apenas porque não podemos fazer ele acontecer quando queremos, ou não acreditar em um eclipse porque não podemos recriá-lo sob demanda.